Tratar sobre a saúde mental é entender que ela também passa ou perpassa por questões institucionais. E essas questões institucionais, elas permearam durante muito tempo, de maneira direta, ou pelo menos objetiva e materializada, todo o entendimento sobre saúde mental. Quando você pensava sobre saúde mental no mundo, e também aqui no Brasil, você entendia que estava falando de hospital psiquiátrico, que recebia o nome de manicômios. Hoje, 18 de maio, nós temos aí como luta ou comemoração uma busca de estarmos nessa luta contra o processo antimanicomial. Claro que nós devemos considerar alguns aspectos que são muito importantes, mas aí eu preciso pontuar aqui algo fundamental a falar sobre essa saúde mental e a questão dos manicômios. Desde que Pinel começava seus estudos e o tratamento com pessoas desatinas, ainda na Europa, você vai encontrar então uma organização do saber psiquiátrico pautado nessas questões relacionadas ao processo institucional. E aí você vai depois, posteriormente, com o advento da psicologia, ela tendo a sua autonomia da filosofia, a organização do saber psicológico, saindo ali só de laboratórios, indo para atendimentos psicoterapêuticos, o cuidado realizado dentro da academia com pesquisas, e claro, considerando já também uma série de ações e atividades sociais realizadas por indivíduos aí em diversas ações que podemos pensar como pessoas que tratavam de perspectivas espiritualistas, outras perspectivas terapêuticas a partir de ervas, outras pessoas que trabalhavam com grupos sociais, desde aí de questões relacionadas à crença. Então nós temos aí variados temas e pode ser para outro vídeo a gente fale sobre isso. Mas a questão primordial aqui é discutir que essa psicologia, quando ela começa a ser colocada como um processo de trabalho científico, acadêmico, e sim, a psicologia é uma ciência, nós estamos então passando e discutindo uma temática que ela aborda várias reflexões, várias práticas dentro do saber na promoção da saúde mental. E essa relação com a psiquiatria, ela sempre também foi muito presente, principalmente com alguns autores que começaram a fazer uma discussão existencial, fenomenológica, psiquiátrica, comportamental, psiquiátrica, e todas as vezes perpassando essa questão do saber psiquiátrico, assim também como outras abordagens. Porém, com a questão dos manicômios, nós tivemos processos de violência que não só feriram as questões de direitos humanos, mas também geraram dor, sofrimento para milhares de pessoas. Considerando esse aspecto, é importante salientar que esse processo, que se perpetuou por dezenas de anos, ele foi sofrendo alterações, foi se trazendo novas práticas, até que chegou a questão de projetos antimanicomiais, que também iniciaram-se fora do Brasil e foram se estendendo até chegar às terras brasileiras. Claro que essas questões antimanicomiais, que foram desenvolvidas a partir de busca por trabalhos psicoterapêuticos mais humanizados, elas estavam centradas também em perspectivas teóricas que apontavam as vantagens e a necessidade de cuidar de pessoas fora do processo institucionalizado. Esse processo, então, estaria sendo conduzido por organizações, mas, porém, todavia, o sujeito não estaria trancado, ou pelo menos fixo em um lugar mantido pela uma junta de psiquiatras e psicólogos, ou normalmente também psiquiatras. Quando você pensa então sobre essa temática, eu fiz aqui uma pequena explanação, nós vamos começar a lembrar que os processos de estudos psicopatológicos, lá desde Karl Jasper, quando ele lança a sua obra Psicopatologia Geral, ela já começava a mudar então o entendimento do sujeito que estava sendo tratado apenas pela perspectiva da patologia, da doença, e começa a ser tratado a partir do sujeito. E aí o existencialismo contribuiu muito para esse processo. Então pensar sobre isso é entender que todas essas ações psicoterapêuticas, todas elas que promovem esse bem-estar, esse desenvolvimento, essa saúde, essa qualidade de vida, ela tem todo um arcabouço teórico amplo e que é discutido com muita dedicação por vários teóricos. O que deve ser construído e entendido é o seguinte, e é o ponto que deve ser superado o processo ideológico. O que é que deve ser construído e pensado aí então? É que quando eu penso sobre uma saúde mental que está centrada nas questões relacionadas à promoção do bem-estar e do cuidado com o sujeito,
Eu estou falando então de uma saúde que ela vai se basear também naqueles que circulam ou estão ao redor do sujeito. E essa relação de estar perante o sujeito, no sentido de orbitar ali a sua vivência interpessoal, muitas vezes está a família proposta ou está ali posta para essa situação. E o que seria isso? Seria o que eu quero dizer, é que essa família, ela também de alguma maneira sofre, e não indiretamente, diretamente todos os processos de patologização que o sujeito adoecido, e quando eu falo de adoecido, eu estou falando de processos patológicos graves, ele vem a sofrer. A questão dos manicômios é que eles pegavam todos os tipos de sujeitos, seja aqueles que descumpriram questões éticas, morais para aquela família, ou para algum grupo social, ou aquela pessoa que tinha cometido algum tipo de infração que era considerado legal no sentido penal da palavra, ou então uma pessoa que destoava do grupo social, e ela era jogada no manicômio, simplesmente entregue lá, ou ela era catada, expressão popular, permita-me, na rua, e jogava-se no manicômio. E aí você perdia todo o processo de poder realizar um trabalho humanizado e de cuidado com as pessoas, primeiro por uma visão extremamente tecnicista, que a palavra tecnicista é sentido mesmo de crítica. E segundo, porque você colocava todos os grupos sociais ali reunidos sem ter nenhum tipo de avaliação, de junta, de cuidado sobre a promoção de saúde mental, se havia uma necessidade daquela pessoa estar internada. Hoje, nós tivemos recentemente aí a validação de um projeto que vem desde 2001 sobre a questão das ações de retirar todas as pessoas de espaços institucionalizados na saúde mental, havendo várias manifestações de órgãos psiquiátricos contra. Essa questão ela envolve dois aspectos principais, além de outros, mas que eu estou colocando como principais. Primeiro, as pessoas que cometeram crimes graves e foram diagnosticadas com patologias, como, por exemplo, as pessoas que têm comportamento antissocial. E segundo, pessoas que estão em processo de adoecimento também muito grave, e eles não têm condição de voltar para sua casa ou para suas famílias, porque a sua família não tem estrutura e não possui condições para dar assistência a essa pessoa. O que é que ocorre? Nós temos, então, problemas gravíssimos nesse aspecto, onde nós, infelizmente, voltamos para o processo aqui terrível de toda a nossa história, dos grandes opostos marcados aí por situações absurdas, onde de um lado você tem a ignorância marcada por um tratamento violento e do outro você tem o antagônico dizendo que tem que tirar todas as pessoas dos espaços institucionais, porque todas elas podem ser tratadas vivendo em sociedade. Eu quero dizer em sociedade no sentido do dia a dia, do comum. E aí, agora, os extremos, mais uma vez, impõem a sua vontade. E a ideologia marcada por esse processo também traz aí as suas questões de achismos. E agora, permita-me fazer menção da minha experiência no Hospital Psiquiátrico de Messejana, na cidade de Fortaleza, quando eu então era estudante na Universidade de Fortaleza, a Unifor, e tive a oportunidade de estagiar naquele espaço, e eu vi a grande necessidade das famílias quando os sujeitos estavam extremamente adoecidos e o hospital psiquiátrico fornecia todo o apoio necessário para aquelas pessoas. Em uma dessas vezes, a qual caminhava para o meu estágio, uma senhora, desesperada, falava para mim, a qual eu parei o carro, porque a sua filha batia nela na rua, e ela olhou para mim, e ela falou, eu estava ali próximo ali do hospital, e ela olhou para mim, num semblante de tristeza, de desespero, e usando uma expressão popular, eu até então acadêmico de psicologia, ela me disse, doutor, por favor, tem que fazer alguma coisa pela minha filha, porque ela me acorda batendo com um cabo de vassoura na minha cabeça. E o desespero daquela mãe, que não tinha nenhum tipo de assistência e apoio do governo. E o que me leva à tristeza é quando colegas, pessoas que não têm conhecimento dessa área, começam a falar que tem que tirar todas as pessoas de espaços de hospitais psiquiátricos e assim impor a sua ideologia e esquecer que aquela pessoa precisa ser cuidada. E a minha pergunta é, quem vai cuidar? O Estado não consegue fornecer nenhuma assistência da saúde no comum. Imagine tratando das questões psiquiátricas. Quando eu falo do comum, eu quero falar de cirurgias, eu quero falar de outros adoecimentos, eu não estou diminuindo, eu estou explicando aquilo que é mais usual da sociedade. Então, com isso, você perde toda a possibilidade também de tratar outras pessoas. E até então, nos meus estudos, Jimmy Pessoa, tenho observado que essas famílias têm adoecido muito mais também por todas essas experiências de dificuldade, por não ter condição de assistenciar uma pessoa.
Hospitais psiquiátricos devem ser marcados por um processo humanizado, de cuidado, de um espaço que seja projetado com aspectos humanos, de zelo, de limpeza, marcados aí por uma ação onde de fato possamos tratar dessas pessoas, buscando levá-las para espaços sociais como parques, praias, convivências, festas, mas com toda uma junta de profissionais da psiquiatria, da educação física, de personagens de questões relacionadas à educação, da arte, da cultura e da psicologia. E também pensar que essas famílias devem receber uma assistência mínima, porque eles precisam de apoio psicológico, eles precisam de apoio emocional. E ainda, analisar todos os casos e fazermos sim um mutirão desse cuidado com essas pessoas e saber quem não precisa mais estar no hospital psiquiátrico, que muitas vezes está, e buscar fornecer ações também básicas, como uma moradia ou uma assistência ao lar, para essas pessoas poderem estar retomando a sua vida a partir do cuidado psiquiátrico, ainda mais eu que parto uma abordagem que acredito sim em processos de cura na questão da saúde mental. Em muitos casos, claro, não infelizmente todos, que infelizmente ainda não conseguimos poder apontar isso em todos os casos. Pensar a questão antimanicomial é saber que hospitais psiquiátricos violentos, hospitais marcados pela sujeira, a desorganização, a desumanização, devem ser banidos e ficarem no porão da história e ser tratados como algo que nunca mais se repita. Mas o cuidado com essas pessoas, também pensando no paciente e nos seus familiares, um tratamento humanizado e de cuidado multidisciplinar, é necessário e se faz urgente. Não deixe que processos de apenas achismos tomem conta do seu coração e da sua mente, porque senão você se torna negacionista também. Mas que você se baseie em processos que sejam acadêmicos e científicos, pensando na saúde mental como um todo, porque assim a psicologia, a psiquiatria e as demais áreas da ciência e do saber vão contribuir muito naquilo que a sociedade precisa.